tarifaço americano fez com que as exportações de café caíssem em 2025. Mesmo assim, a receita do setor ainda é recorde. É o Luiz Fernando Sá, diretor editorial do AgFeed, que traz agora os detalhes para a gente. Bom, café se tornou uma moeda valiosa também, não é, Luiz Fernando? Muito bom dia para você. Olá, Débora, bom dia a todos. De fato, o café, esses resultados mostram que, de fato, o café se valorizou bastante no ano passado, né? Como você explicou aí, houve uma queda, né, de volumes e um ganho em receita. Isso já era de se esperar desde que o principal comprador aí, histórico do café brasileiro, né, os Estados Unidos, começou a impor taxas, né, ao nosso café, não só o café, enfim, o tarifaço todo, e isso indicava já no início uma retração no volume de embarques do grão nacional. E foi o que aconteceu de fato, né? Segundo dados divulgados ontem pelo Conselho dos Exportadores de Café do Brasil, o Secafé, o país encerrou 2025 com 40 milhões de sacas de 60 quilos exportados. Isso significa uma queda de quase 21% nos volumes frente a 2024, né, que foi um ano que teve recorde aí de embarques. Apesar disso, Débora, a receita das vendas cresceu 24% em dólares. Então você vê o tamanho da distância aí do ganho, apesar da queda significativa de volumes. E atingiu 15 bilhões e meio de dólares. Em reais, a alta foi de 28,5%, as receitas ficaram aí na casa de 87 bilhões. Há alguns pontos para considerar nessa aparente contradição, né, Débora? Primeiro, assim, é que os volumes, embora bem mais baixos, né, a gente falou ali no início, eles não são alarmantes. Eles indicam, segundo o próprio Secafé, uma volta aos patamares de normalidade de anos anteriores, antes de 2024, né? 2024 foi muito impactado porque havia previsão de entrada em vigor da EUDR, né, que é aquela nova legislação ambiental europeia, e muitos embarques foram antecipados para a Europa naquele ano. Depois essa entrada em vigor foi adiada e tal, mas isso já havia sido, os negócios já haviam sido feitos. Além disso, né, foi um ano de uma safra muito boa, então também ajudou a haver embarques expressivos em 2024. Em 2025, ao contrário, a safra foi mais fraca, a oferta nacional diminuiu. Então, assim, 2024 foram 50 milhões de sacas, lembrando que 2025 foram 40 milhões de sacas. E nos últimos 5 anos, essa faixa aí de 40 milhões de sacas era a regra normal. Então, 2025 foi, de fato, um ano fora da curva, segundo admite o próprio Secafé. Outro ponto a considerar, Débora, é que justamente o impacto dessa safra mais fraca resultou em aumentos de preços, em uma valorização aí das sacas do café. Aconteceram quebras aí na safra, sobretudo do café arábica, né, que é o mais exportado pelo Brasil, devido a problemas climáticos ali entre 2024 e 2025. A alta das cotações, evidentemente, sustentou a alta da receita. Segundo o Secafé, houve uma elevação aí de 56,7% no preço médio da saca de café no ano passado, se comparado a 2024, né? Essas altas, Débora, também não são exatamente uma novidade, elas vêm se mantendo desde 2023, quando o Vietnã, que é outro grande produtor, teve problemas na sua safra e fez com que não houvesse excesso de oferta no mundo. Então, assim, o consumo aí está muito próximo do que é disponibilizado pelos principais produtores. Traduzindo em números, olha, a estimativa do consumo global, 175 milhões de sacas por ano. Produção global, 177 milhões de sacas, ou seja, praticamente o impacto. Bom, em relação aos destinos do café brasileiro em 2025, os Estados Unidos, que normalmente lideravam, né, passaram para a segunda posição, foram superados pela Alemanha, que encerrou o ano com
5,4 milhões de sacas. O terceiro lugar ficou com a Itália, com 3 milhões e pouco mais de 3 milhões de sacas, também com uma queda aí nos volumes. O Secafé estima que durante a vigência do tarifaço do Trump sobre o café, né, que durou de agosto do ano passado até novembro, foram aí em torno de 4 meses, né, as exportações para os Estados Unidos chegaram a recuar 55%. Então, foi um impacto grande, felizmente, compensado, né, no caso, pelo preço mais alto em termos de receita para a indústria do café como um todo no Brasil. Tem ainda uma questão, Débora, que é a tributação sobre o café solúvel. Nesse caso, o tarifaço continua valendo, e isso ainda tem impactado nas exportações desse produto para os Estados Unidos, as quedas nessa área continuam. E mesmo no café em grãos, a retomada de vendas ainda não voltou a acontecer dentro dos níveis anteriores ao tarifaço. Por outro lado, Japão, Turquia e China foram os compradores aí que mostraram elevação nas compras, né, do Brasil, então tiveram uma alta, no caso do Japão, em torno de 20%, da China 19%, em relação aos anos anteriores. Para 2026, perspectiva do Secafé, mais exportações, né, eles não fizeram projeções numéricas, mas citaram que a safra desse ano tende a ser mais positiva do que a anterior, o que pode aumentar a oferta, em especial no café arábica. E também o Secafé também mostrou um otimismo em relação aos impactos do acordo entre Mercosul e União Europeia. O bloco europeu como um todo, né, representou em torno de 43% do total exportado pelo Brasil em 2025, gerou aí em torno de 7 bilhões de dólares em receita, e com o mercado mais aberto a partir dos próximos meses, né, o impacto não é imediato, a tendência aí, ao ver do Secafé, é positiva, que pode vir muito mais compras lá da Europa nos próximos anos, Débora. Perfeito. Luiz Fernando Sá, muito obrigada então por todos os destaques, todas as explicações. Como eu falei, né, café acaba sendo uma moeda importantíssima. E ainda temos a questão do acordo Mercosul-União Europeia, que pode trazer aí, né, bons frutos, talvez, para os próximos anos, dependendo do andar também dessa história, para o café. E a gente segue acompanhando, né, Luiz? Obrigada. Exatamente, Débora. Eu que agradeço. Um bom dia a todos aí. Obrigada. Tchau, tchau.